Tá, agora tá. Quer começar logo com a prece? Começa logo com a prece. Ok, vamos lá. Obrigado, Senhor, por mais este momento, por mais essa oportunidade. Pedimos por todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Pedimos também pelo restante do grupo, aqueles que chegaram até nós, aqueles que não poderão vir. Que o Senhor abençoe a todos e que possam todos, neste momento, sentir todas essas suas vibrações de paz, de amor, de essa tranquilidade. Como os bons pedidos também que somos, Senhor, queremos pedir não só por nós, mas por todos os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, por todos aqueles que cruzam no nosso dia a dia, que possam todos, neste momento, também receber todas essas vibrações de paz. Senhor, agradecemos muito a oportunidade e que possamos todos nós desfrutar de tudo isso que nós vamos estudar aqui, que os bons espíritos possam inspirar a todos, para que todos possam conseguir interpretar da melhor forma possível e que a noite seja uma noite de paz. Obrigado por tudo, Senhor. E queremos também pedir pelo Senhor Roberto. O Senhor Roberto, neste momento, acredito que esteja em sua residência, possa receber todo o amparo espiritual dos nossos mentores, dos nossos amigos, Dr. Bezerra, equipe, enfim, de todos aqueles que possam ajudá-lo. Obrigado por tudo, mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Boa noite, gente. Boa noite. Então vamos lá, Elisa. Hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, na pergunta 567. Não é isso? Isso. Costumam os espíritos miscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Foi essa pergunta que nós começamos a comentar, né? Uhum. E alguma coisa, né? Nós começamos a ler a resposta e alguma coisa machucou. Porque é lógico que eles também, né, participam de tudo. Os bons participam das boas coisas, querendo nos ajudar, também participam das coisas, né, os maus momentos, também tentando nos ajudar. E aqueles outros que não gostam muito da gente, não são muito chegados, né, ou mesmo por farra, né, então se misturam com a gente, né, nos nossos prazeres, nas nossas ocupações. Vai depender do grau que podemos falar assim, do tipo de envolvimento que nós, né, vamos atraí-los. Né? Geralmente, como eles falam aqui no livro, existe a resposta: os espíritos vulgares. Os espíritos vulgares procuram o quê? Não são pessoas vulgares. A gente às vezes fala, não é isso. Que às vezes não. Quando nós praticamos coisas vulgares, com certeza eles vão estar junto a nós, né? Nos incentivando, pensando, né? Influenciando, né? E às vezes quer prejudicar, pega mais pesado, etc. Todos nós sabemos disso, né? Do problema obsessivo, dos problemas de companhia, daquilo, né? A pergunta 459, né? São, de ordinário, são, né? Os espíritos, né? Eu não me lembro a resposta, de ordinário são Eles que vos dirigem. Os dirigem, né? Então é isso aí. Então a pergunta é essa aí.
Sim, e os espíritos superiores também? Também. Só que os espíritos superiores, como tem muita coisa para fazer, não fica ali nos marcando passo a passo, né? Vai mandando as pitadinhas de pensamentos, né? E também nos influenciando mais para o bem. Mas sem aquela marcação cerrada, eles respeitam mais nosso livre-arbítrio. Então, costume dos espíritos se imiscuir em nossas prazeres e ocupações? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Querem comentar alguma coisa? Nada? Nada. Então, vamos embora a resposta, Lisa. Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim, aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Essa resposta tem uma coisa que tem muito a ver com a pergunta que vem, a outra. Então, não vou falar muito. Só isso aqui. Cumpre assim, aconteça. Tem a ver com a próxima pergunta. Tá? Então, e depois eles falam, para ser os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário que se lhe excite ou modere as paixões. Eu li um livro espiritualista, que não é espírita, espiritualista. Mas a gente lê, tem umas coisas que ficam gravadas interessantes. Que um espírito, lá no livro, né, que eu li, eu não me lembro o nome, se o Zé Roberto tivesse aí, ele leu o mesmo livro, ele ia se lembrar. Ele fala que aquele lance que dos exilados de Capela, né, assim, como é que está aqui, assim como está acontecendo aqui hoje, né? Eles, quando vieram para o planeta Terra, vieram para ajudar no crescimento, na evolução do planeta, em todas as áreas, na tecnológica, na moral, em tudo. Era ajudar. Eles deram, digamos, um novo impulso ao planeta Terra. Que se a gente pegar nossa história, nós vamos ver que até alguns mil anos atrás, eu não vou determinar quantos mil anos atrás, mas talvez 10 mil anos atrás, ou talvez até menos, né, a gente viu que o negócio era muito morno, né, a evolução muito lenta, muito lenta. E de repente a gente pega o livro de História Geral. Onde começa o livro de História Geral? Os Sumérios. É isso? Que hoje é onde era a Suméria, hoje é o Irã, o Iraque, né? Antigamente foi a Pérsia também. Começa a história ali perto dos rios Tigres e Eufrates, não é isso? Ali começa a história da humanidade. Porque os sumérios, né, nós sabemos que foram eles que fizeram aqueles primeiros tablets. Tá? O tablet não é novidade agora, não, são dos sumérios, né? Onde eles escreveram as primeiras leis, né, o Código de Hammurabi, né, são 1.700 e poucos tablets que encontraram em argila, com essas gravações, que eram leis, né, eram escritos, os escritos sumerianos, né, Código de Hammurabi, onde podemos falar que é mais ou menos o primeiro código, não vou falar moral, né, mas da humanidade, porque não, foi um código assim, tipo, colocou algumas coisas lá sobre até quando a gente fala na Bíblia, lá no Gênesis, nos primeiros dias da criação, os estudiosos falam os mitos da criação, que digamos assim, antes do livro A Gênese, já existia, através dos sumerianos e de outros povos, ideias da criação, que são os mitos da criação. Que a Bíblia, no livro Gênesis, são detalhes que realmente eu já li, mas não guardei legal, porque não estudei isso, tem que estudar. Tem que combater um pouco isso no início do livro Gênesis, tá? O de Moisés, não o Kardec não, a Gênesis de Moisés, da Bíblia. Então, quando a gente vê a história, é isso aí, começa lá. Aí depois vem os egípcios,
vem os hebreus, etc. Vem os hindus, a gente vai vendo, né, os gregos, a gente vai vendo o crescimento da humanidade em fases, ciclos. Bom, nesse livro espiritualista que eu vi, o cara fala uma coisa, os capelinos vieram para o planeta, e como eles eram uma turma assim, muito mal acostumada, muito cheia de vícios, de paixões, etc., eles começaram aqui, né, fazendo as descobertas, né, barco, tá, o arado, um monte de coisa, mas vieram mais excitando, criando, que nem havia muito, né, digamos assim, entre aspas, criando paixões que eles trouxeram com eles. Né? Trouxeram com eles. Boa noite, dona Lourdes. E eles trouxeram com eles essas coisas. E o cara, né, no livro, fala que foi isso. Foi o modo mais fácil de nos trazer a nossa evolução foi através das paixões. Olha que coisa incrível, né? De uma certa forma, é verdade. É verdade. Porque, infelizmente, né, é a corrida do ouro, não é isso? E mil outras coisas aí, né? O capitalismo aí brabo, o outro. E aí vai por diante. A gente sempre na competição atrás de alguma coisa, sempre querendo algo mais. Tá? E o que significa a palavra paixão? Vocês podem me falar aí? Paixão. Paixão. Eu vou dar uma dica. A pergunta 907, vamos dar uma olhadinha nela? Paixão não é sofrimento, não? Não. Não? Não. Eu vou 907. falar mais ou menos. A paixão de A Cristo, paixão. sofrimento. Não. A paixão, Consuelo, é tudo aquilo que a gente acrescenta demais em alguma determinada coisa. Por exemplo, se eu sou político, gosto de política, tá? O que nós estamos vendo acontecer muito aí, infelizmente. Aí o pessoal se apaixona por alguém, por algo, alguma coisa, aí vem aquele fanatismo doentio, isso é a paixão. O futebol, né? Aquele cara que é viciado em futebol, não fala em outra coisa, paixão. Então, a paixão, os espíritos vão falar certinho aqui o que eu estou falando. É tudo aquilo que nós acrescentamos a mais, que tudo que nós gostamos é uma coisa normal, mas a partir que a gente coloca excessos nisso, se transforma em paixão. Aí se transforma numa coisa doentia. Mas a humanidade cresceu muito através disso. Tá? Os grandes inventores, o Cristóvão Colombo, todos eles tiveram ideias, tiveram sonhos do quê? Colocaram paixão nisso, né? Se entregaram mesmo. E, graças a isso, o planeta realmente caminhou. Deu para entender, Constantino? Sim, entendi. É um sentimento intenso, né? Intenso. Exacerbado. Exacerbado. Não é nem sentimento, é emoção, né? Por que chamaram a paixão de Cristo? Por isso é que eu falei paixão e sofrimento, mas depois eu fui procurar aqui, não, é sentimento intenso. Eu não sei porque botar paixão de Cristo. Boa pergunta, depois eu vou até pesquisar isso, gente. Isso é dogma da igreja. Eu estou tentando achar aqui, não estou conseguindo achar, entendeu? Achando que paixão é derivado de passos, particípio passado de paf, sofrer. Não, você coloca sentimento. Aí embaixo está assim, é um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa, envolvente, um entusiasmo, um desejo forte por qualquer coisa. Também, se você colocar significado de paixão, aí aparece sentimento intenso. Não é sentimento. Deixa bem, a gente coloca a palavra sentimento, mas não é. É emoção. Não, concordo. Eu estou para nós, tá? É diferente. Tá? Sentimento é algo mais elevado, tá? Mais acima. Agora, as emoções não, são elas que nos acompanham o tempo todo. Nós vivemos de emoções. Aí, depois que nós alcançamos esse nível de sentimento, já muda.
Tá? Vamos ler a pergunta 907. Dona Luz, boa noite para a senhora. Vamos ler a pergunta 907. Que a gente vai entender o que é que os espíritos... Tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui que faz sentido ter chamado de paixão, tá? Porque em latim tardio, passiones, que é derivado de passus, que é o particípio passado de pati, que significava sofrer, entendeu? E a paixão realmente às vezes faz a pessoa sofrer, porque é o exagero e o excesso. E a paixão de Jesus seria o passus de Jesus no particípio de pati, no latim tardio. Entendeu? Uhum. Mas, na visão espírita, a paixão, às vezes, nos mostra os espíritos que às vezes não é causa de sofrimento. Por exemplo, o Henrique de Sagres, quando fundou, né, a famosa escola de Sagres, que ele que criou as naus, né, esse barco velho de madeira, não sei como é que eu entrava para ver, logo o Oceano Atlântico, que naquela época era considerado o mais perigoso, né? Ele era príncipe, ele tinha direito à coroa de Portugal, largou tudo. Foi ser né, o fundador da escola de lança, né, porque ele tinha uma missão. Nós lemos no livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ele tinha uma missão, e a missão dele foi essa: trazer os novos, né, conforme está lá no livro, estava escondido, né, entre aspas, né, uma coisa até engraçada está lá no livro, né? Cadê as terras que nós guardamos e tal? Quer dizer, então a missão dele era trazer essas terras. Por isso que eu falo, o Colombo também foi um apaixonado. O Colombo lutou muito para conseguir aqueles naviozinhos para vir para as Américas, tá? Então, a paixão, a gente sempre fala em paixão, lembra logo de namorado, né, de amor, mas não é. A paixão é muita coisa além disso. Isso aí é um tipo de paixão. Tá dando eco aí, né? Tem 2 aparelhos ligados aí. Vamos lá, 907, Elisa. Vamos entender agora o que é da visão espírita. Da visão espírita que é paixão. Foi até bom a gente tocar nesse assunto, não é mesmo? A pergunta 907 do Livro dos Espíritos, Paixões. Será substancialmente o mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Olha só, está dentro de nós. Essa vontade que nós temos, tá? Parte de uma paixão. A gente quer, eu vou passar num concurso, eu vou conseguir um emprego, eu vou aprender a dirigir, vou andar de bicicleta, porque, incrível que eu pareça, eu conheço gente que não sabe andar, né? Parte de uma paixão, eu vou conseguir, eu quero conseguir. Isso parte de uma paixão. Quer dizer, a paixão é muito ampla, esse assunto de paixão. É muito grande. Está na natureza, ou seja, está onde? E devido, por exemplo, porque a corrida do ouro que eu falei aqui no início, né? Todo mundo corre atrás do dito cujo, né? Mas eu preciso sobreviver, mas só que aí que está o problema, eu preciso sobreviver, só que as nossas paixões, eu preciso de um carro melhor, uma casa melhor, não sei o que melhor, e daqui a pouco já estamos caindo dentro do supérfluo também, do desnecessário. Então a paixão está na natureza, na nossa vontade. Tá? Só que a vontade tem que ser controlada. É isso que os espíritos vão nos dar nessa resposta, né? O princípio original da paixão é mal? Sim e não. Mas para a humanidade terrestre evoluir foi através da paixão. E nós não somos espíritos bonzinhos. Se chegasse para nós, desde o início, fiquem bonzinhos, façam bem, façam aqueles que vocês vão para o céu. Se a igreja falando isso, queimando gente, né? Tanto de coisa que, né? Não adiantou. Nós não respeitamos. Eu falo nós porque nós fazemos parte dessa humanidade.
A humanidade não é de Marte nem de Vênus, é daqui da Terra. Então vamos ler. Está dando para entender o que é paixão, gente? O que está falando lá na pergunta 567, lá atrás, né? Nós estamos na 907. Vamos lá, vamos lá. Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Bem entendido? A paixão está em nós, para nós realizarmos as coisas, né? Temos objetivos e conseguimos alcançar os objetivos, né? Agora, o excesso, esse excesso que está falando aqui, né, o abuso, é que estraga o negócio. Aí nós estamos vendo aí as guerras. Antigamente era um povo querendo invadir o outro para tomar o que o outro tinha. Tudo isso é derivado das paixões, até por mulheres, né? Já houve queda de impérios, briga entre impérios, é uma confusão tremenda. Somos nós. E olha a pergunta aqui, será substancialmente mal o princípio originado das paixões? A resposta é não, não é mal, não. O problema somos nós que não sabemos, né, colocar isso na medida certa. Querem continuar a ler a 908 também? Que é boa? Você que sabe. Então lê. 908. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Olha, e aí, qual o limite? Eu estou num projeto aí, vamos embora. Qual o limite? Não, ela já passa a partir de determinado momento, né? A gente vê nesses filmes, nessas novelas por aí, né? A pessoa querendo tomar o cargo de outra, derrubar outra dentro da empresa, e aí vai por diante, né? Ou a outra tirar o marido da outra, né? Ou vice-versa, o marido querendo... por aí, né? Coisas erradas. Por quê? Porque passaram do limite. Mas vamos ver a resposta. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Entendeu? É isso aí. A partir do momento que a gente ultrapassa aquele limite, nós já sabemos aquela velha regra, né? A áurea, né? Não fazer aos outros aquilo que nos desejares que faça a ti. Aí nós estamos já utilizando nossas paixões, né? Olha só, vamos ler aqui só esse primeiro parágrafozinho do Kardec, Elisa. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Ó, Se o homem... Não, olha só, todo comentário de Kardec é excelente. Olha só o que está falando isso aí. Decuplicam as forças do homem. Por isso que elas são necessárias. Aí tem um exemplo que eu anotei aqui, não me lembro quando, mas é um exemplo legal. Os bandeirantes. É do livro também, As Passas do Evangelho Coração do Mundo. Né? Os bandeirantes. Olha, lá depois daquela mata, tem um rio, depois do rio tem muita esmeralda, muita pedra preciosa. Poxa, eles saíram encarando tudo. E disse que mosquito naquela época, só só o espeto do mosquito lá, o ferrão tinha mais de um palmo, vocês têm ideia. Né? Dente de jacaré daquela época lá não é brincadeira, não. Tinha quase 20 centímetros cada canino. E eles encararam doença, mosquito, febre, malária, né? Mas não foi para o bem que eles fizeram isso? Se não fosse os bandeirantes, o que seria do Brasil? Eles que conseguiram fazer esse, né?
aquele tal do Tratado de Tordesilhas, eles que conseguiram acabar com aquele tratado. E o Brasil ficar esse país imenso que é necessário até, né? Quer ler o resto do Se o comentário, homem, Larissa? se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força, que manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Então, a gente vê tudo isso na doutrina espírita, nos livros espíritas, né? Aqueles espíritas que faliram, né? Que estão lá no plano espiritual em péssimas situações, vão reencarnar também, às vezes com dificuldade, né? É por aí. Então, vamos lá. Vamos ler o resto dessa... Voltar lá Todas para a as pergunta. paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que leva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Ok? Aí tem mais uma perguntinha boa aí, mas como não é nosso assunto de hoje, né? A pergunta que eu muito gosto aqui é a 911, né? Mas não vamos ler, não. É aquela, né? Quero sim, mas só fala dos lábios, né? De boca para fora, a questão da mudança, de controlar essa paixão. Bom, vamos voltar para 567? Vamos. Eu quero ler a 911. Não, vamos voltar para 567, senão a gente não sai dela hoje. Pois é, Vamos então... entender o comentário de Kardec ainda. Então, olha só. Vamos reler a pergunta e a resposta, para a gente fazer mais um comentário e cair no comentário de Kardec. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Entendeu a pergunta e a resposta? Porque Sim. é aquela história, né? Se um espírito, eu não tenho uma paixão, por exemplo, eu não fumo, eu já fumei, não fumo, tá? Mas se um espírito chegar aqui para mim aqui, fuma, não vai ter ressonância, né? Qualquer um de nós é assim. Então, essa é necessária, infelizmente. Tem muito a ver com a pergunta que vem a seguir, tá? Tem muito a ver isso aí. É necessário, às vezes, porque Jesus nos já fala, o escândalo é necessário. E nós precisamos disso justamente o quê? Para que, olha lá, se lhe excite ou modere, porque a gente se conserta, né, modera essas paixões, ou se for excitado e a gente aceitar, nós já sabemos que o resultado não vai ser bom. Está bem claro isso, nós sabemos disso demais. Não é novidade para a gente. Então, só para resumir, a paixão é tudo aquilo que acrescenta à vontade e excessos. Tá? Em qualquer área, em qualquer lugar. Não é só, que a gente falou em paixão, lembra logo, né? Quando a gente tinha 16, 17 anos, 20 anos, que os hormônios estavam tudo... Oh, meu Deus, encontrei a namorada da minha vida, o homem da minha vida, etc., né? Mas não é bem assim. Esse é um tipo de paixão. E também
é danosa. E é doentia, não está dando isso. Né? Quando a gente liga a televisão e vê falar em feminicídio, infelizmente, muita coisa está, muitos, não todos, muitos, é devido a isso aí. É o tal dos ciúmes. Né? Querem comentar mais alguma coisa desse assunto? Que a gente vai ler agora o comentário de Kardec. Mas isso aí é mais sentimento de posse, não é não, Fran? Esse negócio Paixão. aí não tem nada a ver com amor, com sentimento, com emoção, com nada. É só sentimento de posse mesmo, tipo aqui, é meu e acabou. Só sentimento. Ninguém pode dizer que isso aí é sentimento, emoção ou alguma coisa parecida, porque quem ama não mata, né? Não é exatamente, mas a paixão é isso aí. É a paixão. Ela vai se tornar um sentimento de posse. Conforme a Joana de Anjos, ela fala, a paixão é o ódio, é o amor que enlouqueceu. A paixão caminha junto com o ódio. Passo a passo, coladinho. Né? A gente fala essa questão, quem ama não mata. Mas, como é que se fala? No homem, que ainda tem o instinto está muito aflorado, sim, né? Vai perder. A minha posse é meu. É meu, é. Não é paixão. É paixão mesmo. Se não tivesse paixão, vou te largar. Tá bom, vai com Deus. Carrega a mãe junto, vai. Carrega a mãe junto. É isso aí. É a MD, que é a Dona Lourdes, que está nessa outra. Não sei, a Frânia. A Dona Lourdes, não sei. Não entendi. Ela estava, não está. Eu não entendi. Vamos lá. Seja bem-vindo quem for o MD. Vamos ler agora os comentários de Kardec. Vamos lá. Com as coisas desse mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram deles. Então é isso aí, o superior é aquilo. Vem, examina, mas só nos ajuda. O nosso livre-arbítrio é aberto. Vamos mandar um conselho. Cuidado, abre teu olho, não é por aí. Agora os inferiores estão ali junto a nós, porque eles vivem ainda. Precisam disso. É alimento para eles. E, de uma certa forma, para quem se compraz... Deixa eu calar a boca desse cachorro. Então, e a nós, né, essa palavra bonita, compraz, né? Os espíritos agora adoram usar, né? A gente, nós, né? Nós nos tornamos também, né, alimentos deles, né? E como eles têm mais tempo, Dona Lourdes levantou a mão, pode falar. Não estou ouvindo. Bom. Bom, Dona Luz, tenta falar. Quando a senhora conseguir, então, tá? A gente para e escuta. Bom, Elisa e Consuelo. Alguma coisa mais sobre a pergunta 567? Quando a Dona Luz conseguir falar, a gente para e escuta ela, né? Fala. Não, por mim, tranquilo. Tá bem. Tranquila? Tá tudo bem. Tá. Então, nos seus prazeres e ocupações, ninguém se esmiscui, né, Elisa? Você não deixa, né? Não é uma questão de deixar. O poder incessante, desequilibrante
que a nossa mente tem, que não deixa a gente seguir um rumo só. Ela leva a gente para tudo quanto é lugar. É isso mesmo. Infelizmente, né? Mas nós estamos tentando, estamos aprendendo. A gente vai se consertar aos pouquinhos, né? Na natureza tudo é assim, né? A Tudo rede é o bem? que não falta para segurar a gente nesses devaneios, tá? Que É. é esse imiscuir-se aí. Eu acho que começar o estudo, eu estava me lembrando do negócio de paixões, né? Que eu já tinha feito esse estudo um tempo atrás lá com o Marco Aurélio, né? Uns anos atrás. E ele fez um estudo bem. Aí a gente pensa, né? Quantas paixões existem dentro de nós que nós ainda não conseguimos controlar. Isso, às vezes nós já conseguimos fazer o seguinte, olha só, isso foi falado até lá. Por exemplo, o caso que eu dei um exemplo aqui do tal do feminicídio. Às vezes a gente já consegue até, não seja de um lado ou de outro, tá? Só estou dando um exemplo. A gente já consegue até se segurar, mas aquela mágoa, aquele ressentimento, o que nos faz um mal terrível, fica lá. Então, de uma certa forma, entendeu? Nós conseguimos não prejudicar muito o outro, mas estamos nos prejudicando. É uma coisa mesmo que nós temos muito a melhorar. Né? Nós, Nós não vamos nós não prejudicamos muito o outro, mas a nossa mente continua trabalhando em cima do outro. Isso. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. Em certos momentos a gente até vê aquilo lá, a gente até fala tal, mas a gente não dá muita atenção. Quer dizer, eu acho que espiritualmente a gente continua exercendo uma ação sobre aquilo que aconteceu, entendeu? É por aí. E nos machucando. Porque isso é Sim, veneno. É veneno. É total. veneno. Para Total. nós e para o outro. É. Então, é uma questão que a gente quer ainda aprender muito isso aí. Aprender muito. Né? E quando a gente fala o outro também, agora voltando a mais vamos ampliar isso é no trabalho, né? Não precisa ser somente nesse lance de relacionamento íntimo, não, é no trabalho, né? É na escola, é com o vizinho. O negócio é muito amplo, esse negócio, tá? Porque está mexendo com sentimentos. É algo que nós somos muito ainda frágeis. Eu botei uma página aí no. Dá tempo de ler ainda, né? Foi um pedacinho só. Tá? E, No né? grupo? Essa, sobre essa questão, poxa, mas é muita coisa. É de que livro? É do Boa Nova, eu botei no zap do grupo ainda há pouco, a negação de Pedro. Então, vamos ler só um pedacinho dela. Vou pegar o Boa Nova aqui. Tem aí, Consuelo, aí na mão? Ou tá no zap do grupo? A negação de Pedro. Tá aqui no Zap, eu tenho livro também. Então, tá no livro, agora eu não me lembro qual é a questão. A lição é 26. Dona Lúcia, a senhora tá aí como tirar no zap, vê? Tá no zap do grupo de estudo. Tenho sim. Tenho sim. Tá, então. Só que eu não vou ler tudo por causa do tempo, né? Não vai dar tempo. Eu vou falar mais ou menos o que é que está acontecendo, para vocês puderem, tá? Eu falo antes de ler ele. Tá na mão já? Tá na mão, Tá na professor? mão. Tá na Sim, mão, tá na professor? mão. Tá na mão aí, Tá sim. dona Álvaro? Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Tá chegando aquela hora que Jesus tá numa reunião íntima com seus discípulos, lava os pés, Pedro se irrita, que é isso, Senhor, lavando nossos pés como um escravo vulgar. E aí Jesus fala alguma coisa com ele, né, que né, mais ou menos aquilo, quem não serve para servir, né, não é um bom discípulo, etc, né? E é, Jesus fala, está chegando minha hora, né? Por enquanto vocês, olha só o que ele fala aqui, é natural porque não esteja
é natural porquanto ainda não estás preparado, senão para aprender. Eu acho que é o que nós estamos passando. Nós não estamos estamos ainda nessa capacidade enorme de ser discípulos de Jesus. Assim, só mesmo que o Chico estava. Mas quantas reencarnações precisou para chegar nisso aí? E outros mais que a gente conhece aí, escuta falar, e outros que nós não conhecemos, os anônimos, né? Mas nós estamos nessa faixa aí, estamos mais ainda preparados, nos preparando, estamos aprendendo como é que nós vamos seguir uma ideia, né, uma doutrina sem conhecê-la, né? Era o caso dos cristãos daquela época. Aí bom, Elisa, tá assim na segunda página, vendo que Jesus repetia, virando a folha, tá na segunda página que eu botei no grupo, tá? Vendo que Jesus repetia, tá? Vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se, indagando: Afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e redarguiu: Ainda não te encontras preparado para seguir-me? O testemunho é de sacrifício, de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Ó, eu estou vendo Jesus falando isso para a gente, tá? Né? Nós ainda estamos nessa fase. Ainda não estamos ainda suficientemente fortes para o testemunho, né? Então, vamos lá. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase, ao propósito de se impor a confiança do Messias: Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei minha própria vida. Ó, Pedrão, ó, saradão, todo dia pescando, puxando aquela rede pesada, cheio de disposição. Olha o Pedrão aí. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ele vai falar aqui, aqui. Então, veja bem, Pedro, nós temos muito de Pedro ainda, né? Nós achamos que vamos resolver, que vamos, né? Olha aí, paixão. Né? Nós não moderamos as nossas vontades. Né? Mas o que mais interessa para mim não é isso, é lá no finalzinho do que a gente vai ler aqui, só um pedacinho. Tá? Vamos lá. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenha negado por 3 vezes. Esse galo foi um missionário, Elisa. Foi um galo missionário, certo? Cantou direitinho, as 3 vezes. O Pedro só falando: não, conhece esse homem? Não, nunca ouvi. Não sou do grupo dele, não. Tá lá no Evangelho, né? E o galo missionário lá cantando, né? Tá de parabéns o galo. Não falhou na missão dele, tá vendo? Se comparar a gente com o galo, olha o problema que vão criar pra gente. Né, Consuelo? Mas esse Pedro é o Simão ou é o outro, é o Pedro? É o Pedro, apóstolo, Simão Pedro mesmo. O nome dele Simão Pedro. É o pescador Simão Pedro. O bicho era macho, ele era brabo, gostava de briga, né? Tanto que a gente vê no ele filme... era bem briguento, Ele era bem temperamental. No início ele ficou com raiva do Levi, porque o Levi era cobrador de imposto, não, o Mateus, né? E ele era aberto, ele falava mesmo, ele era um cara... Né? Mas estava, digamos, era um diamante sendo lapidado, né? E no final, no livro Paulo Estevam, nós vamos ver a grandeza de Pedro.
Pedro foi enorme, não foi grande não, foi enorme em determinada passagem que eu não vou falar agora. Está lá no livro Paulo Estevam, está lá no Atos dos Apóstolos, tá? Ele foi, não tem mais tamanho, Pedro. Todo mundo fala de Paulo. Não foi ele que foi crucificado de cabeça para baixo? Não, mas não é isso não, bem antes disso. Bem antes disso, não Sim, vou mas falar. ele foi, não foi ele? Foi porque ele ele? falou, peço Foi. que me... Ele fala assim mesmo, peço que me Ele tipo crucifique de cabeça disse para que baixo, não né? podia ser comparado ao mestre, né? Aí foi Esse- pediu para é, ser crucificado de cabeça para Cabeça baixo. para baixo. Exatamente. Ele não se achava, em né, condições. em condições. Agora Pedro vai fazer beicinho, tá? Quer ver o que ele vai falar aqui? Julgais-me, então, um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre, com doçura. Não te suponha ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Olha como Jesus nos vê. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. É a grande maioria da humanidade. Existe um grupo de espíritos realmente duros, cruéis, malvados, maldosos, seja lá o que for. Existe. Mas o mal faz muito barulho. E o Allan Kardec, no livro Agentes, capítulo 17, não, foi 18, tá, quando ele vai falar sobre a nova geração, ele coloca um exemplo de um quartel que tem 100 soldados que vai tirando os ruins, botando os bons, e daqui a pouco está todo mundo bom. Ou seja, Allan Kardec ali nos chama de Maria vai com as outras, né? E Jesus estava falando isso aqui. Então, por que é necessário esses espíritos? A gente já estou falando uma pergunta depois, né? Por que é necessário que isso aconteça? É justamente, já que nós não vamos pelo caminho correto, pelo caminho do bem, pelo coração, pelo amor, nós somos obrigados do quê? E pelo puxão de orelha, tropeção, não é isso? Empurrão. Nós não conseguimos. Né? Poucos de nós conseguem, conforme tem uma pergunta lá atrás do Livro dos Espíritos, 160 e pouco, que fala, né, e Emmanuel repete no livro Consolador, né, que poucos espíritos conseguem andar em linha reta, como Jesus. Ele não fez aqui como é que se fala, a evolução dele no nosso plano, não, fez de outros planetas. Mas ele lá seguiu em linha reta, de acordo com o que Emmanuel nos conta. Que é seguir em linha reta? Você roubou, não pode roubar. Que é isso? Quer que eu roubar? Eu roubei? Pelo amor de Deus, não vou mais roubar, já que faz mal aos outros. Você matou. Faz mal? Faz. Não vou mais matar. Não significa também que não teve um resgate sobre isso. Mas nós não. Matei mesmo, e daí? Se pintar de novo aqui, eu roubei mesmo. E daí? É isso? Então, nós não sabemos moderar nossas paixões. Mas não é que nós somos maus, não. Nós somos frágeis devido à nossa grande ignorância. Só que hoje a gente está começando a largar essa palavra, ignorância. Então, conforme Jesus fala aqui, nós só estamos preparados ainda para aprender. Mas os testemunhos, isso que me preocupa, Elis, quando eu li isso. Se nós estamos preparados para aprender, vai haver testemunho, né? Depois, né? Será que a gente também vai negar 3 vezes? Será que o tal do galo Correndo. vai estar lá junto de novo? Então Nós é isso, gente. vamos convencer o galo a cantar em horário diferente. Então é isso. Nós não somos maus, ninguém é perverso. Nem os próprios espíritos que ficam em cima de nós não são maus. Não são ignorantes, são frágeis. Né? São como nós. Maria vai com as outras. Chega alguém, dá um papo na gente, leva a gente no bico, né? Assim que a gente. Né? Qualquer um aí, a gente vira e volta, nós somos enganados. Porque há uma fragilidade nossa, até nessa aí de confiar em tudo, mas existem os astutos, as serpentes, né? Faz parte da nossa caminhada. Faz parte da caminhada. Bom, deu a hora, Elisa. A outra pergunta fica para a semana que vem, né? Às 5h68. Isso.
Eu achei uma caneta aqui. Há mais algum comentário, alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Ninguém quer comentar nada? Não, chega de comentar. Já comentei muito. Hoje já falei muito. Eu também, falei tanto, estou até com sede. Bobo. Esse galo cantando aí me arrebentou. Agora, toda vez que vem um galo cantar, eu vou falar, eu neguei Jesus agora? Neguei de novo? É interessantíssimo. Olha só, vamos botar um pouquinho de raciocínio. O galo cantar significa o quê? O despertar. E Pedro negar Jesus é o quê? Qualquer um de nós, quando está fazendo Negou algo. despertar. Está entendendo? E a nossa consciência é o galo. Ela, opa, vocês já sabem, já conhecem. É esse galo que canta aí. Não só 3 vezes. Parece que canta a nossa vida inteira, né, Elisa? Tá toda hora cantando Coisa. e a gente tá fingindo que não tá ouvindo. E negando. Né? Eu vivo com esse galo na minha cabeça. Vou desligar aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar a gravação.